Não, e a gente percebe uma coisa, né? Você vê um estudo do Imperial College, um estudo teórico, fez que o mundo inteiro entrasse em pânico e não teve aquela coisa de ser confirmado pelos pares, né? Confirmação pelos pares, ou seja, não teve debate, não teve nada. Um estudo único, teórico, foi suficiente para estabelecer um tipo de reação a nível mundial e que ninguém podia agir diferente, senão, né, era dito como não científico, né, quase como louco. E aí o doutor Zelenko fez um estudo, né, prático com pacientes reais, né, de 500 pacientes, depois 600 pacientes com a hidroxicloroquina, e demonstrou, né, 99%, se eu não me engano, de cura, que não precisaram nem ir para o UTI. Aí esse estudo não é científico. Não, ele tem que ser ainda visto pelos seus pares. Não só né? não é científico, como não pode ser divulgado. Esse estudo precisa ainda ser debatido, ele precisa ser verificado. Então, esse precisa. O outro, que era puramente teórico, que não sabia nem como o vírus agia ainda, na época que ele saiu, não sabia nem como é que seria a resposta em países tropicais, ou seja, não sabia nada praticamente sobre o vírus de fato. Esse estudo era verdade absoluta. E você entrevistou o Dr. Zelenko, né? Sim. E o que ele falou? Não, e ele falou isso, que você quando tem, né, nos primeiros dias de sintomas, e você administra hidroxicloroquina, sulfato de zinco e azitromicina, né, você tem 99% de cura. E as pessoas não precisam nem ir para o UTI, ou seja, você resolveria o problema do colapso do sistema de saúde, tá? Você não precisaria gastar os milhões comprando respiradores, fazendo hospitais de campanha, nada disso, com um tratamento que no Brasil custa R$5. Né? Num grupo de 1.100 pacientes, que eram pacientes dele, que ele fez. Né? Aí o estudo dele, que foi um estudo prático ali com pacientes, o estudo dele não vale. Não, porque precisa antes, né, ser verificado por pares, tem que ter o debate e tal, porque senão não é científico. Agora, o estudo Imperial College, que é um estudo puramente teórico, sobre um vírus que não se sabia exatamente como funcionava, como que ele ia lidar nas diversas situações de vários países, né, esse estudo é uma verdade absoluta, ninguém pode questionar. A desproporção, a assimetria da resposta da comunidade científica, para mim, é patente nesses casos. Né? Claro, não teve só o Dr. Zelenko, teve outros depois, tá? Que ele foi o primeiro a falar sobre isso. Mas é uma desproporção assim que você fica pensando, qual é o objetivo real da coisa? Né? Aqui, se segue uma ideologia, aí vale, né? Aí o estudo é científico, aí tá beleza. Se não, se é ao contrário, aquela ideologia vigente, não, a gente tem que ter cuidado aqui, tem que ter, né, muita prudência na hora de verificar esses dados, vamos esperar, não é bem assim. Prudência e sofisticação, bem lembrado. Pois é. Sabe que quando saiu esse estudo da Imperial College, olha só, tudo que eu vim estudar pela Covid aqui, eu acabei aprendendo, foi para eu não morrer. Para eu não morrer, porque eu sou grupo de risco, gordo sedentário, e foi para minha mãe não morrer de 70 anos, teve 11 AVCs. Então eu tive que estudar isso aqui. Então quando saiu a informação do Imperial College, eu fui atrás, e foi muito difícil chegar na tabela das informações. E aí eu tenho ela na minha frente, que na época eu peguei e fiz os comentários ainda lá no meu Instagram. As variáveis que a gente tem nisso aqui, eu vou só ler para vocês as variáveis do estudo deles, porque chega a ser risível. Legal. É risível. Por exemplo, eles têm assim, ó, o país, o nome do país, eles têm o R0, que é a taxa de reprodução do contágio, a estratégia que foi utilizada, se foi mitigação, se teve isolamento social ou não. Depois eles têm o total da população, total de infectados, que é um chute que eles estão dando, né? E aí são os resultados que ele chega, o total de mortes, total de hospitalização. Então, ou seja, as variáveis são R0 e a estratégia que foi utilizada. Só que o R0 que eles colocaram ali nesse estudo é de 3,3, ou seja, a doença duplicaria a cada 3 dias. No dia 0 a gente teria uma pessoa, no dia 3 a gente teria 2, no dia 6 a gente teria 4, depois mais 3 dias 8, 16, 32, 64, 128 e aí sucessivamente.
E não é isso que aconteceu no Brasil. A própria FAPESP fez análise em São Paulo por conta da... se é por conta das medidas que tomaram ou não estou nem questionando esse ponto. O R0 do Brasil está 0,9. E quando a gente tem um R0 próximo de 1, a gente está quase no controle da doença. E aí uma pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, Alan. O que a gente acabou vendo aqui no Brasil é que essa doença já estava dentro do país em janeiro. Não foi em fevereiro. Exato. Então a gente sabe que todo o carnaval que aconteceu aí em São Paulo... O carnaval, então... O Max já tinha comentado sobre isso, né, Max? O estudo da Fiocruz, né? 6 de fevereiro já havia transmissão comunitária. Ou seja, transmissão comunitária acabou, não tem mais o que fazer. E quem disse isso? O próprio Terra, né? Pois é. Osmar Terra em exato. entrevista aqui. E aquele doutor, né? Quase que eu falei o nome, mas ele pediu sigilo, né? Uhum. De São Paulo, que eu entrevistei para fazer a matéria da revista, ele falou que tudo indicava que as transmissões já estavam acontecendo largamente em fevereiro. Não sei se você lembra disso. Lembro. Né? E ele falou como médico analisando os dados. Isso, cara, isso é ciência. Isso é uma pessoa experiente que já lidou com várias situações, ela olha os dados que ela tem, sem nenhum estudo ainda, e ele chegou à mesma conclusão que a Fiocruz chegou. Isso está lá na revista. Tá? Quem é assinante da revista pode olhar, já tem bastante tempo essa entrevista com esse médico de São Paulo. Tá? Foi em abril ainda, se eu não me engano. Então, ele falou, tudo me indica que a curva, né, ela já começou em março, já muito perto do pico e já próxima à queda. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que a curva foi crescendo em fevereiro. Que a transmissão foi crescendo em fevereiro. Isso quer dizer que o vírus já estava rodando por aí livremente em fevereiro. E hoje nós temos a comprovação da Fiocruz, que é alguém que não teria interesse em falar uma coisa dessa, né? Porque iria contra a agenda. A agenda. Iria contra o que eles mesmos estão pregando. Porque, olha, se você passou 40 dias sem quarentena, com o vírus correndo livremente, você não teve o absurdo de mortes e contaminados, provavelmente você teve até o de contaminados, mas é porque a maioria é sintomático, né? Não, vamos ao ponto crucial, Max. Se o estudo da Fiocruz é verídico, toda a quarentena, toda a narrativa de quarentena é única e exclusivamente política. Sim. Tertio non dato. Não existe uma terceira opção. Se o estudo da Fiocruz está correto, toda a narrativa de quarentena é absolutamente falsa. Absolutamente falsa. E você quer ver uma coisa pior ainda? Não tem outra explicação. E você quer ver uma coisa pior ainda? Aqui, gente, eu estou falando de possibilidades, né? Eu não tenho como afirmar peremptoriamente. Porém, se é verdade, né, e tudo indica que é verdade, que o vírus já tinha transmissão comunitária em fevereiro, portanto, depois de 40 dias você já deveria ter muita gente infectada. O que você fez? Você botou a galera em quarentena, né? Sim. E os idosos, meus caros? E as pessoas que estavam em casa, com imunossupressão, com problemas de comorbidades? O que você fez? Você as matou. Você as matou. Porque elas não podem pegar sol, elas não podem fazer exercício físico, entendeu? E aí muitos que estavam infectados ficaram trancados dentro de casa, tendo contato com idosos. E eles nem saberiam que estavam infectados. É o caso lá de Nova York, que 66% das pessoas que estavam hospitalizadas com Covid não tinham saído de casa durante todo o período de quarentena. Exatamente a mesma coisa. E aí? Aí você matou gente, meu caro. Se isso aconteceu, eu não posso afirmar peremptoriamente, teria que haver um estudo, né, para afirmar. Mas não é absurdo você pensar que isso pode ter acontecido. Se isso aconteceu, você de fato matou gente. Porque você confinou, quando você confina alguém que está infectado, a possibilidade de contaminação é muito maior do que antes. E pessoas que nem sabiam, porque a maioria, nós temos falado isso desde o início, né, tá na média de 80% a 90% são assintomáticos. Então o cara nem saberia que ele estava com o vírus. Né? E isso pode ter gerado, sim, algumas mortes aí, ou muitas mortes, inclusive, de Covid por pessoas
que tinham comorbidades e que podem ter sido infectadas nas suas próprias casas. Inclusive, um dos primeiras mortes de Covid, né, um dos primeiros infectados de Covid, eu não me lembro se foi exatamente o primeiro, eu acho que não, mas foi um dos primeiros ali, um senhor de idade de São Paulo, ele falou, eu não saí de casa. Ele falou, como é que eu peguei? Eu não saí de casa. A gente chegou a noticiar em algum boletim, foi lá para março, né? Então, quer dizer, é exatamente isso. Quantas pessoas podem ter sido colocadas em risco por causa de uma decisão equivocada como essa? Estão brincando com a vida humana, né? Vamos de notícia aqui.